Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu pretendo seja uma série falando sobre temas importantes, legais em história. Eu relutei muito para abrir esse canal, embora tivesse pressão da minha mulher, do meu filho, não, faz e não sei o que. Eu relutei por várias razões. A primeira delas, e acho que é necessário dizer, a minha geração tem um preconceito enorme contra a internet como instrumento de produção e mesmo de divulgação do conhecimento. Bom, nessa calamidade que a gente vive, nessa pandemia, eu tive que pegar esse preconceito e jogar simplesmente lá no lixo, porque, cara, a internet hoje é praticamente o único canal por onde se divulga conhecimento. Eu mesmo só estou conseguindo exercer o meu trabalho via internet. Então, com relação ao preconceito, esquece. Agora, tem outra razão. Fala muita besteira na internet. Claro que fala. Tem um que faz um vídeo para tentar provar que a Terra é plana. O outro que diz que o Stalin ganhou o prêmio Nobel da Paz 2 vezes. Da onde ele tirou essa asneira? O outro que vem falar que o nazismo é de esquerda, se bem que aí não precisa de internet, tem um imbecil em Brasília que fala a mesma coisa. O outro que diz que o Marx se arrependeu do que havia escrito com a Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, o cara conseguiu falar 2 asneiras em 10, 11 palavras. Primeiro, Marx morreu em 1883, ou seja, 31 anos antes do início da guerra. Segundo, que ao contrário do que ele tenta insinuar, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela confirmou várias das formulações do Marx a respeito da evolução do capitalismo, e eu vou mais longe. A própria Revolução Russa, que é a primeira revolução na história, feita efetivamente com base nas ideias do Marx, revolução que ocorre em meio à Primeira Guerra Mundial. Gente, muitos dos elementos que a possibilitaram foram pelas condições determinadas pela Primeira Guerra Mundial. É assim, tá, tem besteira? Claro que tem. Mas isso é um motivo para não fazer esses vídeos. É também um motivo para fazer, inclusive porque não tem só besteira, tem muita gente boa utilizando esse canal. E aí que tá, já que tem muita besteira, vamos pelo menos tentar falar alguma coisa que não seja besteira. Agora, a grande razão que me levou realmente a criar esse canal e a fazer esses vídeos, e aí pensando de uma forma muito egoísta, é um tesão de aproveitar esse tempo um pouco maior que a gente está tendo. Claro, eu estou trabalhando, mas trabalhando em casa, ou seja, não tem deslocamento em São Paulo. O tempo de deslocamento ele é altamente significativo. O fato de não ter cria tempo livre, evidente. E aproveitar esse momento para fazer o que eu gosto, que é papear sobre história. Por isso que, inclusive, o próprio título do canal, eu criei Um Pouco de História, ele não afirma nenhuma postura, como é que eu vou te dizer, pretensiosa. Eu próprio preferi fazer esses vídeos aqui, sem aquele cenário clássico dessas postagens, né? O cara senta de costas para uma estante cheia de livros. Não, isso aqui é meu espaço de lazer. É onde eu fumo meu cigarro, é onde eu tomo minha cerveja mais tarde, talvez um uísque, é onde eu leio, é onde eu ouço minhas músicas, é onde eu estou na companhia de amigos. E aí você tem Keith Richards, tem John Lennon, mais em cima tem até o Capitão Kirk. E simplesmente fazer uma coisa que eu gosto, que é falar sobre um tema que eu gosto, que é história, que eu acho que eu conheço um pouco. O tema que eu optei para começar, isso que eu pretendo que seja uma série, que eu não sei se vai rolar,
é o liberalismo. E a razão para isso é que liberalismo é um tema muito maltratado teoricamente, muito maltratado conceitualmente. Eu espero que nesse vídeo a gente possa ajudar a parar algumas arestas. Gente, os maus tratos ao conceito de liberalismo se dão em todos os níveis. Começa com uma tendência, uma tentação que as pessoas costumam ter de atribuir a determinados conceitos um juízo de valor. Bom ou ruim, certo ou errado. Bom, esse papo de bom ou ruim, história não existe, certo ou errado. A gente poderia perguntar, tá, bom ou ruim, para quem que era válida? Certo ou errado, para quem que era válida? Mas a ideia normalmente é a seguinte, a palavra liberalismo vem de liberdade. Liberdade é uma coisa boa. Consequentemente, liberalismo é também uma coisa boa. Gente, em primeiro lugar, é importante notar que nem sempre a palavra liberdade ela teve essa conotação tão universalmente positiva que ela tem hoje. Não precisa ir muito longe. Brasil, 40, 50 anos atrás. Espera que está passando um carro. Esse que é o problema de fazer aqui fora. Brasil, 40, 50 anos atrás, se o sujeito saísse na rua gritando liberdade, provavelmente ele seria preso, acusado de subversão, terrorismo ou qualquer outra acusação que a ditadura quisesse lhe impor. Gente, pega a Idade Média. Uma sociedade cujo comportamento social e individual era diretamente determinado por dogmas, era diretamente determinado por regras impostas pela Igreja Católica. Naquele momento, quem era chamado de liberal era quem se rebelava contra esses dogmas, contra essas regras. Era, portanto, quem apresentava um comportamento desregrado, incompatível com os ditames determinados pela autoridade católica. Quer dizer, naquele momento a palavra liberal tinha uma conotação muito mais próxima ao que hoje, pejorativamente, será chamado de libertino. Então observe, gente, duas palavras derivadas de um mesmo radical, quer dizer, liberal e libertino, derivadas da palavra liberdade, sendo que elas têm, para nós, conotações completamente diferentes. Gente, o liberalismo não é nem bom nem ruim, ele é burguês. E eu vou me estender um pouco mais sobre isso mais para frente na postagem. A única coisa que eu queria dizer com essa primeira colocação é que os conceitos eles não se dissociam dos seus momentos históricos. Tudo bem? Gente, um segundo maltrato ao conceito de liberalismo é a associação que muitas vezes é feita, e muitas vezes de modo sacana, entre os conceitos de liberalismo e democracia. Gente, embora eles não sejam necessariamente excludentes, e embora o resgate do conceito de liberalismo ele tenha surgido quase que ao mesmo tempo, o resgate do conceito de democracia tenha sido paralelo no tempo ao desenvolvimento das ideias liberais, as duas coisas elas se situam em planos completamente diferentes e elas não têm necessariamente uma relação direta entre elas. Querem ver um exemplo? Pega a Inglaterra, século XIX, o grande bastião do pensamento liberal em termos mundiais. Gente, a Inglaterra chegou a deter o Império Britânico, o maior império que a humanidade conheceu. Gente, o Império Britânico, na final do século XIX, virada do século XX, tinha 1/4 da população do planeta, 1/5 da população do planeta. Mais de 400 milhões de habitantes, só que destes, naquele momento, a virada do século XIX para o século XX, menos de 20 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população, tinha direitos políticos. Ou seja, o rigoroso liberalismo que a Inglaterra enaltecia
não era de modo algum acompanhado por qualquer princípio próximo do que hoje a gente chamaria de um modelo democrático. Tudo bem? Cara, um terceiro aspecto em que se observa o maltrato ao conceito de liberalismo é a oposição que normalmente se faz entre liberalismo e conservadorismo. Isso não é só no Brasil, não. Se você pega os Estados Unidos, os dois últimos presidentes dos Estados Unidos, o Donald Trump nos últimos 3 anos e pouco, e o Barack Obama nos 8 anos anteriores. Gente, é muito comum se dizer, bom, o Trump é um conservador, o Obama é um liberal. Aí é que tá. A gente precisa definir um pouco melhor isso. Pegar um pouquinho mais alguns aspectos do governo Obama. Obama, evidentemente, ele tinha uma preocupação social muito maior. O Obama mostrou uma postura muito mais indulgente, por exemplo, em relação à imigração ilegal. O Obama implementou uma série de projetos sociais. O Obama procurou criar, ou propôs criar, um sistema de saúde pública nos Estados Unidos que não existe. E cá entre nós, o sistema de saúde que o Obama propôs, o que depois se chamou de Obamacare, na verdade, embora numa escala muito menor, seria algo semelhante ao nosso SUS. E nós precisamos de uma pandemia para sermos informados que o SUS é só o maior programa de saúde pública do mundo, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, mas ainda é. O Trump, ao contrário, ele cortou uma série de programas sociais. O Trump adotou uma postura muito mais agressiva em relação à imigração ilegal. O Trump assumiu, falando da criação de um muro separando os Estados Unidos do México. O Trump criou verdadeiros campos de concentração para imigrantes ilegais. O Trump bloqueou completamente o projeto da saúde pública do Obama, o Obamacare. Quer dizer, se você tem uma preocupação social maior, normalmente você faz o seguinte: o Trump é um filho da puta e o Obama um cara legal. Como o Trump é tido como conservador e o Obama como liberal, vai à associação, bom, o conservador é um filho da puta e o liberal é um cara gente fina. Quanto ao conservador ser ou não um filho da puta, isso não é assunto desse vídeo. Agora, esta associação que se faz entre o liberalismo e o boa gente, o cara legal, eu acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Gente, o liberalismo, tal como a gente conhece, ele começa a ser teorizado no final do século XVII, ganha corpo no século XVIII. O primeiro grande teórico do pensamento liberal é um inglês chamado John Locke. John Locke elaborou suas formulações no final do século XVII, em meio à Revolução Gloriosa na Inglaterra. E o primeiro elemento, o primário decisivo do pensamento do Locke, é que, se o Estado resulta da vontade e da ação dos homens, esse Estado só é legítimo se o homem estiver representado nele, esse Estado só é legítimo se o homem tiver a liberdade de participar das suas decisões. Daí que a conclusão lógica do pensamento do Locke é que, ao criar o Estado, o homem não está abrindo mão da sua liberdade. Ok? O pensamento liberal, ele vai ganhar corpo no século XVIII com o liberalismo econômico. Aí você tem nomes como Quesnay, como o principal expoente do liberalismo econômico, chamado Adam Smith. E
máxima fundamental, ou seja, a primeira concepção do pensamento liberal econômico é que a economia é regulada por leis naturais e que, portanto, qualquer intervenção do Estado na economia é nociva à livre ação dos agentes naturais. Em resumo, a máxima em torno da qual se consolida o pensamento liberal, o liberalismo econômico, é o célebre laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe fazer, deixe passar, em uma palavra, tira a mão, porra. Quem tira a mão? O Estado, tira a mão da economia. Deixa que nós cuidamos dela. Agora vamos pensar. Quando o Obama assumiu, os Estados Unidos viviam os primeiros impactos da crise de 2008. O Obama adotou uma série de programas sociais, o Obama regulamentou vários setores da economia. Esse projeto do Obama, o Obamacare, a criação do sistema de saúde pública nos Estados Unidos, ele é caro. Não tão caro quanto se imagina. Se você pegar todo o orçamento do Obamacare, não chega a uma pequena parcela do orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas ele tem um custo, alto ou baixo, ele tem um custo, tem que ser financiado. Como que se financia esse custo? Impostos. Então, já na primeira eleição do Obama, ele fala no aumento de impostos. E é interessante que naquela primeira eleição, o desgaste do governo Bush e, consequentemente, do Partido Republicano, naquele momento era tão alto que era óbvio que o Obama, qualquer que fosse candidato do Partido Democrata, iria vencer. Então ele estava mais à vontade, estava mais tranquilo, podia alçar alguns voos mais altos em termos de proposta, tanto é que num discurso, não me recordo agora, acho que na Filadélfia, ele chega a falar em taxar grandes fortunas, o que para a mentalidade americana é praticamente um anátema. Agora, veja bem, tudo isso representa uma postura que tem um nome: intervencionismo na economia. Agora, pega o Trump. O Trump desregulamentou vários setores da economia. O Trump cortou investimentos numa série de programas sociais. Ou seja, a atitude do Trump, ela está muito mais próxima aos primados e aos princípios históricos do liberalismo do que a própria atitude do Obama. Tudo bem? Ou seja, na hora de pensar, o liberal é o cara legal, cuidado, porque o Trump é muito mais liberal no sentido conceitual do que o Obama, por exemplo. Outro aspecto complicado envolvendo esse conceito de liberalismo é a tendência que as pessoas têm de recorrerem, em determinados momentos, a modismos. E o grande modismo, muito presente, que foi um grande tema, inclusive na última eleição presidencial aqui, e que muita gente repete, como se fosse um mantra, é a ideia de defender um Estado mínimo. Tentar entender um pouco melhor essa história de Estado mínimo. Escuta, pega a pandemia que a gente vive hoje. Tirando aqueles assassinos que vão fazer buzinaço em porta do hospital, no meio de uma situação como essa, alguém tem coragem de falar em Estado mínimo? Ao contrário, fica todo mundo cobrando ações do Estado e puto da vida com aquilo que o Estado não faz. E veja bem, gente, só um instante, tem um cachorro latindo aqui. E veja bem, gente, não estou falando só de calamidades sanitárias como a que a gente está vivendo hoje. Pega as duas grandes crises econômicas mundiais nos últimos 100 anos. A primeira delas,
a Grande Depressão no final da década de 1920, início dos anos 30 nos Estados Unidos, genericamente chamada de crise 29. E a segunda delas, a crise de 2008. Gente, vamos pensar um pouco. Pega a Grande Depressão. Ela foi motivada por uma euforia econômica nos Estados Unidos, uma crise de sobreprodução, um aumento brutal da especulação no mercado de ações. E a hora que ficou claro que o mercado não iria conseguir acompanhar aquele ritmo de crescimento da produção, empresas começam a falir. Bom, e aí vem todo o pânico que acompanhou aquele processo. A mesma coisa ocorre em 2008. Também um quadro de euforia, motivado pelo fim da União Soviética, pelo colapso do comunismo, a crença de que o capitalismo havia vencido e que, portanto, as virtudes do capitalismo, livre mercado, livre iniciativa, liberdade econômica, teriam que ser enaltecidas. E tome Reagan, e tome Margaret Thatcher, e tome historiadores malucos que chegam a dizer a história acabou, como se aquele episódio tivesse sido fim da evolução histórica e que a partir daí o mundo seria contado unicamente pela ótica do capitalismo. E aí, diferente de 29, que é uma crise basicamente do setor produtivo, que vai afetar o setor financeiro, 2008 é uma crise direta do setor financeiro, marcada por uma absoluta desregulamentação das atividades financeiras. E vai, pumba, 2008. Crise, colapso da economia americana e mundial. E aí a gente observa um outro paralelo. A gente observa um outro paralelo interessante. Começo dos anos 30, os Estados Unidos mergulharam na maior depressão econômica da sua história. 25% da força de trabalho desempregada, da força de trabalho já anteriormente ativos, está excluindo toda a quantidade enorme de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e não encontravam nenhuma possibilidade de emprego. O Partido Democrata lançou a candidatura do Franklin Roosevelt. E a campanha do Franklin Roosevelt já foi feita, toda ela, em cima de uma pregação altamente ousada para ela. A de que o Estado tinha sim um papel a cumprir, enquanto gerenciador, enquanto controlador e, acima de tudo, enquanto impulsionador da atividade econômica. O New Deal, plano econômico elaborado pelo Keynes, que foi implementado no governo Roosevelt, ele marca, acima de tudo, a negação daqueles princípios mais rígidos do velho liberalismo. Naquele momento, os Estados Unidos mergulharam naquela crise, o mundo mergulhado naquela crise, você não via ninguém falar em Estado mínimo. Da mesma forma que em 2008, quando o descontrole da atividade financeira levou o mundo a um colapso econômico que tem reflexos até hoje, ficou todo mundo com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, como diria o Raul Seixas, esperando não a morte chegar, mas esperando o que os estados iriam fazer para sanear ou pelo menos minimizar os efeitos daquele desastre. É interessante você notar, gente, uma coisa, o grau de percepção social em cima dessa questão. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos, começo dos anos 30, em meio à depressão econômica,
começam a surgir grandes favelas em alguns grandes centros urbanos dos Estados Unidos, motivados, evidentemente, pelo desemprego, pela miséria e tal. Essas favelas, elas começam espontaneamente a serem chamadas pela população de Hooverville, termo que até hoje é usado em algumas regiões dos Estados Unidos para designar a favela. De onde vem o nome? Hoover era o presidente dos Estados Unidos anterior ao Roosevelt, era o presidente dos Estados Unidos no momento da crise, e chamar aquelas favelas de Hooverville era a demonstração clara de uma percepção da sociedade de que grande parte da culpa pela crise se devia à ação do Estado, ou mais precisamente, pela falta de ação do Estado. Agora, dentro dessa questão do Estado mínimo, sempre tem aqueles que vão achar, embora raramente tenham coragem de admitir, que o mercado tem que ser deixado absolutamente livre e o Estado só deve agir quando a coisa der merda. E esses caras que me desculpem, mas eles estão cometendo uma pequena confusão de conceitos. Estado é uma coisa, papel higiênico é outra, completamente diferente. Tudo bem? Gente, eu não pretendo transformar esse espaço num palco de discussão política. Quer dizer, tudo é política, evidentemente, essa própria discussão ela é política, mas eu não pretendo transformar num palco de discussão partidária, até porque eu também não tenho partido, embora muita gente tente me atribuir algum, eu não tenho. Eu queria voltar numa coisa que eu já falei anteriormente, que eu prometi que eu ia estender um pouco mais, que é quando eu caracterizei o liberalismo como sendo uma ideologia burguesa. Gente, o que é que se entende por burguesia? É a classe que no capitalismo detém o capital e a propriedade privada sobre os meios de produção. Em uma palavra, a elite econômica. O que é que esta elite econômica quer? Quando ela não está no poder, ela quer o poder. E é por isso que o liberalismo assumiu, sim, uma conotação revolucionária ao longo do final da Idade Moderna. São as ideias liberais que deram embasamento teórico, político ao pensamento iluminista. É em torno dessas ideias que se fizeram as revoluções na Europa, que derrubaram as monarquias absolutas. É em torno dessas ideias que se fizeram os vários movimentos de independência aqui na América. Agora, veja bem, uma vez o poder, o que é que esta elite dominante, leia-se, burguesia, ela quer? Ela quer que o Estado a apoie. E esse apoio se dá em absolutamente todos os níveis. Criar uma infraestrutura que favoreça a atividade econômica, implantar uma política externa que vise ampliar mercados, mesmo que para isso seja necessário guerras, reprimir movimentos reivindicatórios que poderiam significar uma redução do seu lucro. E são essas as características dos Estados liberais, que se consolidam a partir do século XIX. Agora, há um detalhe importante que a gente tem que considerar. Entre o liberalismo do século XVIII e o pensamento iluminista do século XVIII e o liberalismo do século XIX, a gente tem só a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ao lado de todos os outros aspectos em que ela é fundamental, ela tem também um. Gente, a Revolução Francesa foi o primeiro e provavelmente o maior laboratório de ideias políticas na história. Gente, durante 10 anos, da convocação dos Estados Gerais em 1789 até a ascensão de Napoleão em 1799, ideias foram colocadas em prática
Ideias foram experimentadas, ideias foram avaliadas, ideias foram rejeitadas. E ao final dos 10 anos do aprendizado da Revolução Francesa, o que é que a burguesia francesa compreendeu? Que aquelas ideias liberais, aquelas ideias iluministas, em torno das quais se havia feito a Revolução, elas eram bonitas, elas eram inspiradoras, elas eram instigantes, mas elas eram bonitas demais, elas eram inspiradoras demais, elas instigavam quem a burguesia não queria que fosse instigado. Veja, quando os pensadores iluministas lá atrás, do século XVIII, falavam em liberdade política, o que eles estavam combatendo era a monarquia absoluta. Qual foi o problema? A massa achou que ela ia ser livre também. Quando os pensadores iluministas, lá no século XVIII, falavam em igualdade social, combatiam a sociedade estamental, a estrutura de privilégios baseados no nascimento, que beneficiava a nobreza. Qual foi o problema? A massa achou que ela ia ser igual também. Em resumo, gente, as ideias iluministas, elas atraíram uma ampla participação popular, e a burguesia teve que fazer isso aqui para se livrar da incômoda presença da massa. Tanto é que a mesma burguesia que fez a Revolução, com base em ideias liberais, iluministas, de um governo representativo, eletivo, esta mesma burguesia vai apoiar o golpe que leva Napoleão ao poder, que institui uma autêntica ditadura cujo objetivo básico foi igual: restaurar a estabilidade. Por estabilidade, entenda-se a ordem, a propriedade, reprimir os movimentos populares. Então, quando você pega o pensamento liberal do século XIX, claro que a base são as ideias iluministas do século XVIII, mas já expurgadas, desculpem, dos vários componentes que podiam dar a elas um sentido universal. Liberdade política, liberdade econômica, evidentemente que se mantém, mas igualdade. Os pensadores iluministas do século XVIII falavam em igualdade social. No século XIX não se fala em igualdade social, fala-se em igualdade jurídica de nascimento, ou seja, não pode haver nenhuma distinção, não pode haver nenhum privilégio baseado no nascimento, mas isso não quer dizer que não possa haver outras formas de distinção. Por exemplo, o pensamento liberal do século XIX tem também um dos seus pilares fundamentais a defesa intransigente da propriedade privada. A propriedade é vista como um bem sagrado. Ninguém, nem mesmo o Estado, pode dizer o que fazer com a minha propriedade. Então, se você pegar toda a formulação política do pensamento liberal, isso vem desde o Código Civil Napoleônico. A propriedade, a riqueza e a renda são condições de cidadania. Ou seja, liberdade para quem detém a propriedade. Liberdade econômica para quem detém a propriedade. Igualdade depende, tudo bem, nós nascemos com os mesmos direitos, mas se eu enriqueci você não, o problema é seu. Tanto é que todos os estados burgueses surgidos a partir do século XIX tinham a sua estrutura de organização política com base no voto censitário. E é interessante notar, gente, aí voltando para aquela discussão das diferenças ou da não sinônimos, liberalismo e democracia, que as grandes conquistas democráticas, por exemplo, o voto universal, por exemplo, o voto feminino, não foram frutos de concessões
graciosamente feitas pelo benevolente Estado liberal. Ao contrário, essas conquistas democráticas, elas são conquistas arrancadas por lutas sociais intensas contra estes estados que se diziam liberais. Lutas que em vários casos levaram a prisões, lutas que em vários casos levaram a mortes. Ou seja, não há essa relação direta entre liberalismo e democracia. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Acho que para o primeiro papo, estou vendo aqui, já foi mais de meia hora. Tá bem legal. Então, se você curtiu, divulgue. Se você tiver críticas, comentários, por favor, faça. Se você tiver sugestões de outros temas que possam ser abordados nesse canal, vou ter o máximo prazer em ouvir. Aliás, eu já vou deixar indicado que um próximo tema que eu pretendo discutir, desta mesma forma, meio descontraída, não tão compromissada, é o comunismo. Tudo bem? Então, por hora só, até a próxima, gente. Grande abraço, tchau.